Beleza? Então, alguns mecanismos aqui a gente vai pular eles para na próxima aula a gente desenrolar eles. De boa? Tudo Vamos lá bem. então. Para eu falar de antidepressivo, eu tenho primeiro que saber o que é humor para eu falar de depressão, tá? Então, primeiramente, o humor, eu falo de emoção pervasiva, né? E mantida que dá colorido a percepções do mundo. É o que dá graça nas coisas, né? Falando aí a grosso modo. É, categoriza-se também uma somatória de emoções e sentimentos que estão ali alocados na consciência do ser humano, do indivíduo, tá? Em certo momento. E estado de disposição básica, difusa e prolongada de afetividade. Beleza? Então, essa é a definição de humor. E quando eu começo a falar de transtorno do humor, é quando eu tenho essa condição, né, sendo quebrada. Eu tenho uma perturbação clínica com respeito a isso daí. Pode ser desde uma perturbação do humor do tipo depressão ou mania, que é quando essa clínica ela é exacerbada ao ponto de uma euforia incontrolável, tá? Já não é aquela baixa de sintomatologia, não. É o contrário. Beleza? Então, falando aqui da classificação dos transtornos de humor. Eu tenho transtorno bipolar, tenho transtorno depressivo e tenho os transtornos ciclotímicos, tá? Falando aqui da classificação do transtorno depressivo, ele se subdivide ainda em transtorno depressivo maior e transtorno distímico. O transtorno depressivo maior ele pode ser o único, tá? Devido a algum episódio, algo que aconteceu ali que gerou o paciente e tal, aquele descontrole na absorção, na liberação de serotonina, de noradrenalina, norepinefrina, tal, né? Um episódio único. Ou pode ser recorrente, já é quando eu tenho isso aí agindo de uma forma crônica. Beleza? Ou quando esse paciente ele é submetido a um tipo de estresse psicológico contínuo, desencadeia isso daí. Já o transtorno bipolar, que é um tipo de transtorno do humor também, eu posso ter o transtorno do tipo 1, que é a mania, ou posso ter o transtorno do tipo 2, o bipolar 2, que é a hipomania. Beleza? A gente vai ver essas definições aqui certinho para a gente entender onde cada coisa vai agir. Beleza? Então, quando eu tenho esse transtorno do tipo mania, eu tenho oscilações, diga-se de passagem, toleráveis, só que muitas vezes eu tenho um pico, tá? Eu tenho um pico clínico com um rebote muito grande. Beleza? Já a hipomania observa que esse pico ele é menor, esse pico clínico ele é menor. Então vem ali aquela deprê, pá, e depois eu tenho um pico excitatório ali, e depois eu tenho rebote de novo, e depois eu tenho outro pico. Então a oscilação aqui, ela é mais frequente, só que de menor intensidade. Beleza? Do contrário da mania. Já a depressão, né, eu tenho aquele pico oscilatório é um pouco mais acentuado, só que negativamente, né? E a distimia, eu tenho essa oscilação negativa de uma forma mais constante, só que em uma frequência, diga-se de passagem, maior que a depressão. Só que a clínica muitas vezes não é tão aprofundada como a da depressão.
Beleza? O que causa isso daí? Eu tenho uma etiologia, uma causa por trás aí, multifatorial. Não é só uma coisa ou só outra coisa. Nós temos aí transtornos psicológicos, como a capacidade que o indivíduo tem de lidar com o estresse. A capacidade que aquele indivíduo tem de lidar com certos tipos de pressões. Doutor, tem gente que começa a fazer medicina e fica doido, tá? Acontece. Outro tipo de situação: abuso ou negligência na infância. Isso tudo vem ali também de mãos dadas quando você tem ausência de figura materna, tá? Ah, mas por que não falo da figura paterna? A figura paterna você tem esse transtorno associado à figura materna quando eu não tenho a presença da figura materna já na vida do indivíduo, tá? E o pai, depois de certo ponto, torna-se ausente, tá bom? Então, eu tenho essas situações. Também associado perdas. Essas perdas também entra emprego, ente querido, separações, tá bom? E aqui eu tenho uma outra etiologia, que é a etiologia ambiental. A etiologia, quando eu falo do fator ambiental, já é aquele fator do estilo de vida do teu paciente. É aquele uso de substância psicoativa, alteração de ritmo biológico, estilo de vida todo errado, tá? E qualquer tipo de evento adverso precoce, tá? Falei de dois. Tem o biológico. Então eu tenho o próprio sistema biológico sendo alterado aqui, como o sistema límbico, né? Desequilíbrio de aminas biogênicas. Eu tenho desequilíbrio, transtorno de eixo endócrino, anormalidade do sono. Começa a observar o paciente que troca o dia pela noite, ou aquele paciente que dorme ali muito tarde, tem que acordar cedo. Esse paciente ele tem transtorno, ele tem uma irritabilidade, ele tem um transtorno de alteração de humor muito maior do que um paciente que tem um sono regulado, tá? Alterações de ritmo circadianos, beleza? Então isso tudo entra nos fatores biológicos, tá bom? Tranquilo, gente? De boa? Tranquilo. De boa, né? Então, dando continuidade, né? Doutor, o que é esse ciclo circadiano? Cara, tentar explicar grosso modo aqui. É um período de 24 horas, né? Que é baseado no ciclo biológico de quase todo ser vivo. Beleza? O que influi esse círculo aí, esse ciclo circadiano? Primeiramente, você pode falar da variação de luz, tá? Variação de temperatura, esses negócios de eixo da Terra, tal, maré, vento entre o dia e a noite, tá bom? Você já deve ter ouvido aquela expressão que fala assim: o fulano é de lua, né? Entre aspas, é isso daqui. E os fatores genéticos que entram aqui nessa etiologia multifatorial também é a própria herança, tá? Tem paciente que herda esse tipo de transtorno. Vamos lá, falar do transtorno depressivo.
Falando lá daquela depressão maior que a gente vê aquela subdivisão, né? Nada mais nada menos é do que a perda do interesse, o humor deprimido em praticamente todas as atividades, por pelo menos 2 semanas. Então o que acontece? Eu tenho um pico de depressão, de humor deprimido, de perda de interesse por um período prolongado, beleza? Ele não é tão oscilatório. Geralmente acompanhado por alguns sintomas: insônia ou hipersonia, ou o paciente dorme demais ou o paciente não consegue dormir, tá bom? O excesso de culpa ou sentimento de desvalorização: ninguém me ama, ninguém me quer, tá? É culpa minha. Fulano morreu, foi culpa minha, a não ser que você matou ele, né? Tudo bem. Mas o que acontece? O clássico e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? Entra tudo aqui, tá bom? Fadiga ou falta de energia. O paciente refere fadiga, tá bom? Diminui mesmo a produção de energia, tá? Baixa a produção de ATP. Tem disfunção de eixo hormonal. Então o paciente, o homem está com baixa testosterona, tá? Tudo tem muita coisa associada. Redução da capacidade de pensar ou concentrar-se. Sinapse do paciente está prejudicada, o paciente está lento, o paciente parece estar voado, né? Alteração significativa no apetite ou no peso. Ou ele vai parar de comer, ou ele vai comer demais, tá bom? Retardo ou agitação psicomotora e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Aqui que a gente tem que começar frente a esses sintomas, que a gente tem que começar a abrir o olho, tá? Porque esse paciente, durante uma crise dessa, no pico do humor deprimido, no pico da depressão maior, esse paciente ele pode cometer suicídio. Beleza? E o que acontece? Esse paciente começa a buscar ajuda em todos os tipos de especialidade. Exemplo, no endócrino, né? Você pode até com hipotiroidismo, por isso você ganhou peso, por isso que essa produção de energia está baixa. O GO vai falar o quê? Você está entrando na menopausa, vai fazer reposição hormonal, né? O ortomolecular lá, vitamina. O cardio pode falar o quê? Colesterol tá alto, dieta, excesso de peso, esse excesso de peso que tá fazendo você sentir essas fadigas e tal. Mas resumindo, tudo isso pode estar ligado a esse transtorno depressivo já. Por isso a gente tem que ficar de olho nesse paciente, não só na clínica que ele te apresenta na hora ali, tá? Então, muito importante, uma boa conversa. Muitas vezes, no diálogo, o paciente te abre situações em que ele não fala para ninguém da família dele, tá? Ele expõe situações, ele expõe problemas ali, e às vezes uma boa conversa vai resolver aquela clínica do paciente. Você vai aliviar o seu paciente, beleza? Por que algumas pessoas têm depressão? Vamos entrar na ciência agora, vamos entrar na parte fisiológica do negócio, fisiopatológica, né? Você tem ali um conjunto de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão ajudar a controlar essas emoções, certo? O que acontece? Para levar esse impulso, para levar esse estímulo no neurotransmissor, eu tenho uma galera que chamada de mensageiros principais. Quem que são esses mensageiros? A serotonina, a nora e a dopamina. Beleza? Quando eu tenho um desequilíbrio emocional, seja para mais ou para menos,
eu posso estar tendo problema nesses neurotransmissores, ou eu posso estar tendo problema nos mensageiros. Beleza? Quando esses neurotransmissores eles estão em equilíbrio, eles estão no seu estado normal, o paciente ele reage da forma correta para cada ocasião. Não tem nenhuma reação exacerbada. Falando no português correto, ele não faz tempestade no copo d'água, né, frente às suas emoções. Mas quando você tem problema nesses mensageiros, quando eles não estão em equilíbrio, esse paciente exacerba reações emocionais que não são comuns. Beleza? Então, falando aqui da teoria monoamínica da depressão. Eu tenho aqui os efeitos da imiprimina, beleza? Iproniazida e reserpina sobre o humor, que vão fazer alterações lá nas bases biológicas da depressão. Beleza? Aí eu tenho aqui também a imipramina. A imipramina já é um antipsicótico, né? Que ele também faz um efeito antidepressivo. O que ele faz? Ele vai bloquear o transportador de serotonina. Beleza? Bloqueou o transportador de serotonina, vai diminuir a chegada de serotonina lá. Então aquele paciente que está exacerbado, está muito agitado, ele está tendo aquelas crises, vai diminuir porque eu estou inibindo ali, eu estou mexendo no transporte da serotonina. Então o neurotransmissor ele vai ficar na fenda sináptica por mais tempo. Beleza? Eu tenho a iproniazida. Doutor, mas a iproniazida ela não é um antidepressivo, né? Mas a iproniazida ela faz uma ação antidepressiva porque ela inibe a monoamina oxidase. Beleza? Ou seja, ele vai inibir a degradação da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Então elas vão chegar lá no receptor de uma forma íntegra. Tranquilo? E eu tenho também a reserpina. A reserpina ela já age como um antihipertensivo, só que ela faz uma ação depressiva porque ela produz a depressão de serotonina, de dopamina e de noradrenalina. Então você tem uma série de medicações que elas não agem de forma direta na tua enfermidade, mas indiretamente para outra patologia, ela vai desencadear outro efeito que vai ter o efeito que você precisa para essa situação. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Consegui entender, doutor. Tá de boa, né? O doutor vai bater uma deprê na prova. Fica tranquilo que passa. Certeza, doutor. Vamos lá. Hipóteses biológicas para a depressão. Para falar dessas hipóteses biológicas, né? Falo de noradrenalina, né? Ou norepinefrina, da dopamina e da serotonina. Quando eu tenho uma ação da norepinefrina em equilíbrio, tranquilo, de boa, eu vou ter o quê? Atenção, motivação, prazer e recompensa. Por isso que às vezes o teu médico vai falar assim, pratique exercício físico e depois do exercício físico
você sente aquela sensação de prazer, aquela sensação recompensatória. Doutor, eu vou para academia puto, mas a hora que eu saio da academia eu saio bem. Tá? Porque você está tendo uma descarga de noradrenalina depois do exercício. Beleza? Já a dopamina está associada ali ao quê? Ao estado de alerta, né? E a serotonina, a parte de ansiedade, de obsessão e compulsão. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu tenho déficits, né, representados por depressões, enquanto excessos representados por manias, aquele paciente agitadão, doido mesmo, eu estou tendo ali a ação exacerbada de noradrenalina e de serotonina. Ok? Quando eu tenho aquele paciente que tem aquelas crises psicomotoras, aqueles surtos psicóticos, eu estou tendo problema aqui de serotonina e estou tendo problema de noradrenalina. Beleza? Hipótese sobre alteração de receptores. Primeira coisa, né? Falando aqui. Primeira e clara, né? Disfunção do número e sensibilidade de receptores. Ou seja, você diminui a síntese e você diminui a liberação desses neurotransmissores. Beleza? Vamos aqui, ó. Serotonina. Lá na medula espinhal, está associada à recepção da dor, regulação visceral e controle motor. Já no prosencéfalo, está lá associada à modulação de humor, à cognição e à função endócrina. E a noradrenalina é o estado de vigilância, resposta ao estresse, função neuroendócrina. E o controle da dor também entra aqui na parte da noradrenalina, tá? E atividade do sistema nervoso simpático. Beleza, gente? Essa regulação, esse mecanismo regulatório é aquele que eu falei para vocês que a gente vai desenvolver a aula que vem, tá? A gente vai ver outro esquema aqui para depois voltar nele, na parte da nora e da serotonina. Ok? Transtorno bipolar. Como que funciona isso daqui? Você tem sintomas maníacos associados, você tem sintomas depressivos, tá? Em conjunto são aí também sintomas psicóticos. Como assim? Uma hora o paciente está eufórico, ele tem um humor eufórico, ele tem um otimismo exagerado, tá? Uma expansividade, um bem-estar enaltecido, tá bom? Tem um pico de energia acentuado, aceleração do pensamento, o paciente começa a ter uma série de pensamentos ali incontroláveis, grandiosidade, distraibilidade, o bipolar também, ele é distraído, tá? Aí o paciente começa a apresentar também insônia, por causa dos picos de energia acentuados, aumento acentuado das atividades, aumento do discurso, ações impulsivas, tá bom? Doutor, eu acho que eu sou isso daí. Vamos ensinar a tratar você agora, tá bom? Tratamento antidepressivo. Como que eu faço com esse paciente bipolar? Esse paciente bipolar eu tenho que ver, primeiramente, se ele exacerba mais a hipomania ou a mania. Beleza, gente? Por quê? Se eu tenho um paciente que ele exacerba mais a hipomania, e quando ele não está
nessa hipomania, ele tem uma função mental ali normal, não tem por que eu rebaixar mais esse paciente. Beleza? Ao contrário. Diferente do que se esse paciente tem uma mania exacerbada, esse humor eufórico exacerbado. Tá bom? Que é o caso do paciente que entra em surto psicótico também. O paciente começa a ter pensamentos incontroláveis a ponto de tomar certos tipos de decisão e de ações sem distinguir o que é certo e o que é errado. Tá bom? Uma situação que aconteceu em Campo Grande uma vez. A avó foi morar com a mãe, né? E a mãe saiu para trabalhar, o nenenzinho ficou com a avó. Quando a mãe chegou para almoçar, falou: "Ai, mãe, o que a senhora fez de almoço?" "Ah, eu peguei um porquinho que você deixou e botei no forno para assar." Vocês já imaginam o que aconteceu. No surto psicótico, a mulher pegou a criança, botou no forno e ligou o forno. Tá? Isso aconteceu. Então vai depender de paciente para você tratar isso daqui. Beleza? Tá? Então, você tem paciente que em surto psicótico, ele ataca a equipe de resgate, tá? Ele ataca médico, ele ataca a polícia. Toma-se uma proporção que muitas vezes é incontrolável. E aí você não tem só esse problema com o paciente da psicose, né? Esse surto psicótico. Esse paciente, devido a essa doença, começa a ter problemas sociais, problemas familiares, dentro do âmbito familiar, começa a ser excluído pela família, tá? Aí você já entra em outro problema. Eu falo que é um efeito cascata. Como vocês acham que essa filha não reagiu, né? Chegou em casa e viu a mãe dela, botou o filho dela no forno e assou, tá? Então, assim, essas situações psicológicas, elas geram certos tipos de problema que muitas vezes são incontroláveis para o protocolo, para o papel. Gera problema dentro da família, dentro da casa, dentro do âmbito social do paciente. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? De boa, né? Existem pacientes que eles entram em surto psicótico e eles tentam cometer suicídio e depois, na hora que abaixa aquela descarga de noradrenalina, na hora que abaixa aquela descarga de serotonina, o paciente nem lembra do que aconteceu. Beleza? Vamos lá. O tratamento antidepressivo, né? Então eu tenho ali algo que começa desde lá de trás, né? 1950, 1960 ali eu tenho a utilização ali de imipramina, eu tenho a utilização de clomipramina, tá? Aí já entrou ali também a amitriptilina, tá? Provavelmente vocês já viram alguém que usa isso daí, principalmente para dormir. Usa amitriptilina para dormir, tá? Desipramina, nome é complicado, nortriptilina. E aí também aqui, ó, começou o quê? A fenelzina, a isocarboxazida e a tanilcipramina. Beleza? Isso numa lacuna ali do 1950 até 1970. Tá bom? Isso eram agentes de amplo espectro, de ações múltiplas.
Depois começou a surgir os agentes mais seletivos, agentes de ação única. Então você já começou a ter disponível ali para frente de 1970, até os 1990 ali, a amoxicilina, tá bom? A fluoxetina, você vê aí a rodo ainda, tá? O citalopram, a bupropiona, tá bom? Que usa até hoje, beleza? E a partir dos 1990 ali, 2000 para frente, você já começa ali a ter uso de mirtazapina, de venlafaxina, escitalopram. Ah, doutor, isso daí eu conheço. Escitalopram, duloxetina, tá bom? Então você começa a ter medicações que são mais seletivas ao certo tipo de transtorno específico para o paciente, tá bom? Não passa mais tal remédio lá para tudo quanto é coisa, tá bom? Ficou mais seletivo um pouquinho isso daí. Então, o tratamento antidepressivo, tô com hipertensão na cabeça. Vamos lá. Eu tenho o paciente aqui, ó, que ele tem o pico de depressão dele. Pá. O que acontece? Entra com a medicação e eu vou ter 50% de resposta. Tá bom? Essa resposta em 50% eleva o humor do paciente, regulariza um pouco isso daí. Essa parte de neurotransmissão e o hormônio no seu meio termo ali, tá bom? Não vai levar o paciente às vezes ao pico, ao estágio normal dele. Mas tira o paciente, igual a gente fala, tira o paciente da fossa, tá? Você tem o caso de remissão e recuperação. Como assim? Você tem o paciente normal, pá, fez o pico depressivo dele. E você tem um intervalo de aproximadamente 6 a 12 semanas, por aí, em que o paciente começa a ter uma recuperação lenta, mas progressiva. Tá bom? Beleza. E aí eu tenho o caso de reincidiva e recorrência. Que é o quê? O paciente tem aquele pico depressivo, você começa a tratar, o paciente ele responde bem o tratamento, só que a hora que ele está quase normalizando no pico humoral dele normal, ele tende a rebaixar de novo ali nos 4 e 9 meses de tratamento. Tá bom? Reincidiva. Tranquilo, o paciente melhorou, tal. Passou de um ano, o paciente continua tendo esse tipo de rebaixamento, você já sabe que é uma depressão recorrente. Tá? Esse paciente vai viver à base de antidepressivo. Tranquilo? As fases do tratamento. Então eu tenho a parte da sintomatologia, que é tudo aquilo que a gente viu lá atrás. O paciente está em seu estado normal, exacerba a sintomatologia e entra na síndrome. Eu chamo essa síndrome de aguda quando eu começo a ter ali um intervalo de 6 a 12 semanas. Beleza. O paciente começa a ter esses picos aí de 6 a 12 semanas. Como assim? O paciente melhora, tá bom? Começa a melhorar. A hora que ele está saindo da fase sintomatológica ali, indo para a normalidade, ele recai de novo. Tá bom? Ou o paciente ele consegue voltar ao seu estado normal e de 4 a 9 meses depois
tá? Na fase da continuação do tratamento, ele recai outra vez. Só que essa recaída dele aqui, a sintomatologia não é tão aprofundada como lá na primeira, na fase aguda. Beleza? Então você trata esse paciente para evitar esses picos de recaída ou até mesmo para, né, quando completar a beiradinha de um ano lá, esse paciente não ser recorrente. Você fica na fase de manutenção. Tá bom? Então, para você diminuir essa sintomatologia do seu paciente, é pelo menos ali de 6 meses, de 6 semanas, perdão, a um ano. É o limite ali em que você estabiliza esse paciente ali para essa sintomatologia ser menor. Tranquilo, gente? E quão responde esse tratamento antidepressivo? Aproximadamente 67% dos pacientes eles respondem bem à medicação, tá? O paciente pelo menos ele sai daquela fase depressiva e acende um pouquinho a linha da fase sintomatológica, beleza? Aquele paciente que ainda, bem dizer assim, ainda fica um pouquinho com a moral baixa, mas está controlável. Você sabe aquele paciente que não vai ter pensamento suicida, tá bom? É aquele paciente que não vai chegar a esse ponto. 33% eles não respondem, tá bom? É aquele paciente que você vai brigar para conseguir tirar o paciente dessa fase aí. Beleza? Aproximadamente 10% desses pacientes, quando você consegue normalizar a sintomatologia dele, eles vão ser reincidentes. 90% vão continuar tendo uma resposta boa ao tratamento. Beleza? De boa, né? Como que funciona aqui? Você tem um receptor lotado de receptor, tá bom? Reação exacerbada da serotonina, de nora, tá? Você tem uma clínica exacerbada também. Beleza? O que acontece? Você começa a erguer a parte hormonal desse paciente. Ou você começa a regular aqueles receptores, automaticamente a parte clínica do paciente começa a melhorar. Beleza? Esqueminha bem simples aqui, mas é coisa fácil mesmo para a gente entender como vai funcionar. E eu tenho várias classes de antidepressivos. Eu tenho os inibidores da monoaminoxidase, que a gente viu lá atrás. Os tricíclicos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tá bom? Ele já age exclusivamente na recaptação de serotonina. Já tem o que vai agir especificamente na recaptação de serotonina e de norepinefrina. E o que vai inibir a recaptação da nora e da dopamina. Tá bom? Você tem inibidores da enzima monoaminoxidase. Tá? Podem ser reversíveis ou irreversíveis. Geralmente esses inibidores que são reversíveis, eles são mais eficientes, são mais eficazes, têm um efeito melhor no seu paciente, tá bom? Eles aumentam o receptor ao 5-HT e a parte da dopamina cerebral, então controla a parte de euforia e excitação. Beleza, pessoal? Os inibidores da enzima monoaminoxidase se caracterizam, por ter referência pelo substrato serotonina e normalmente é encontrada no sistema nervoso, fígado, trato gastrointestinal e na placenta, tá bom? Aí eu tenho aqui, uma droga que chama fenelzina, que ele é um inibidor irreversível, não seletivo e
de longa duração. Pega tudo, só que não é muitas vezes tão eficaz, tá bom? Já eu tenho aqui a monoaminoxidase B, né, que já é um metabolizador da feniletilamina, que é encontrado lá nas plaquetas, no sistema nervoso, tá bom? E aqui eu já tenho também aqui, ao rodear para usar, a isocarboxazida, que também não é seletiva, mas aqui tá a moclobemida. Ele é um inibidor reversível, tá bom? Da enzima monoaminoxidase A, né, de terceira geração e de ação curta. Que eu falei para vocês, tudo vai depender de paciente para paciente. Beleza? Então, quais desses aqui que são seletivos que a gente falou? A seleginina, tá bom? Ele é seletivo, irreversível, então opta-se às vezes mais por ele. A clorgilina, também seletivo, só que é irreversível. E a moclobemida, que é reversível. Agora, os que não são reversíveis, né, e não seletivos, aí eu tenho a pargilina, a tanilcipromina, tá bom? Feneuzina. De boa, pessoal? Tranquilo, né? Doutores, vai então ficar para nossa próxima aula.